É incrível. Já. É por isso que eu não gosto de falhar. Você vê, quando eu não estou ao vivo aqui na rádio, eu mando, mas eu gravo aonde eu estiver, na lagoa, no evento, eu gravo. Eu estava me lembrando, digo, o pastor não mandou nada, então ele... É, porque as pessoas esperam, assim... É verdade. E eu tento honrar isso, né? Assim, Exatamente. É o comprometimento com o que a gente faz. é. Eu falando que o aplicativo tá cheio aqui. Graças a Deus, né? Eu acho que é o TikTok que enche mais rápido. É uma produção independente. Todo o conteúdo nele exibido é de inteira responsabilidade de seus produtores. Atenção, ouvintes. Vem aí a próxima atração. Tudo à sua volta. As circunstâncias. O medo mostra que os tempos estão difíceis. Mas assim diz o Senhor. Pô, Jesus, Vocês terão aflições. esse negócio ficou... De bom ânimo. A partir de agora, ministração da palavra, louvores, oração, programa Dias Melhores. Apresentação, pastor José Marconi. Muito boa tarde, João Câmara. Muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores. Hoje, domingo, 9 de... Eu não acredito, não. Cada vez que eu olho para essa data... Meu Deus, o Natal foi a semana passada, o São João foi na outra semana e já pulou para o outro Natal. É 9 de novembro. 9 de novembro é o dia da sua bênção. Tem uma palavra abençoada para a sua vida nesse dia de domingo. Uma palavra que, se você colocar no seu coração, vai vir como uma semente, vai gerar bênção, vai gerar mudança, vai trazer resultado para a sua vida. E essa palavra que Deus colocou no meu coração... Eu tive esses dias de muitos eventos, viajei muito, né? Tive evento em Macau, fui para Mossoró, depois estive em São José do Mipibu, lá no Mar Dunas. Mas hoje, graças a Deus, estou aqui no estúdio, ao vivo. E já agradecendo, né? Você, querido ouvinte, que nos escuta na Rádio 89 FM, por nos dar o privilégio de adentrar na sua casa, no seu carro, querido. E eu creio que, em nome de Jesus, Deus tem uma bênção para você. Queridos, o texto que eu vou trabalhar hoje está em Deuteronômio, capítulo 28. Em nenhum outro lugar da Bíblia tem tanta bênção, promessa determinada por Deus para a sua vida. Essa é uma das grandiosidades, né? A palavra de Deus é toda ela perfeita, eficaz, aplicável e tal, é viva. Mas ao lermos a palavra, isso ganha sentido e vida na vida da gente. E esse texto de Deuteronômio, né? Deuteronômio é no Pentateuco, um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tem bênçãos, o início do capítulo 28 todinho é só de bênção, mas tem também uma recomendação. Antes dele dizer uma multidão de bênçãos, ele diz, se ouvires atentamente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa ouvir e acreditar naquilo que está ouvindo, e esse é o tema do sermão. Não basta dizer que crê, tem que acreditar. A minha função aqui, ou seja, nos aplicativos, no Instagram, no TikTok, ou no LinkedIn, ou nos meus artigos, ou nos meus livros, é fazer você enxergar de uma maneira que o favor de Deus seja derramado sobre sua vida. Tá certo? E esse texto em Deuteronômio 28 diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, ele não diz teu Deus, Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti. E querido, não vou ler, mas você que tem uma Bíblia, seja católico, seja evangélico, seja espírita, leia para você ver a quantidade de bênçãos. Em contrapartida, em Isaías
no capítulo 17, Isaías, no capítulo 17, é só uma leitorinha. 17, capítulo 17, versículo 14, diz: o terror virá ao anoitecer, e antes que amanheça deixará de existir. O que é que eu quero dizer com isso? Dias difíceis acontecem. Não é por dizer... E quando eu falo essa frase, eu só me lembro daquele narrador de uma TV que eu não assisto, não recomendo ninguém assistir, uma TV que tinha aqui no Brasil, e passava uma corrida de manhã e ele fazia: de novo não, com o carro de Ayrton Senna, aí de novo não, aí o carro quebrou, aí de novo não, de novo. Então não é por repetir que uma coisa difícil não vai acontecer, que isso a gente consegue impedir isso, né? E para construir esse pensamento do que eu quero trazer para o seu coração nessa tarde, muito da forma como a gente crê, e eu vou explicar por que eu estou preocupado com isso, vem da forma que a gente foi instruído em acreditar. Eu sou de uma geração que hoje as pessoas parecem não acreditar nos princípios que a gente foi ensinado. Eu sou de uma geração que eu podia estar no desespero que eu tivesse. Eu sou de uma geração que não tinha nem esses telefones todos, mas ou telefonando, ou indo lá. Se eu dissesse: mãe, se eu quero, não vai acontecer nada não. Pronto, eu acreditava. Então, as crianças da minha geração, e eu ensinei isso a meus filhos, eu tenho um filho no exterior, e a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que você deve andar, e quando eles crescerem, não se apartarão deles. Ensinar a crer, ensinar o credo, ensinar a fé à criança, nos lugares que um dia, seja criança, seja você adulto, seja seu filho adulto, você não consegue ver nem do outro lado do quintal da sua casa nesse momento. Você não sabe, se você estiver no quarto, você não sabe o vento que está rodando na sala, você não sabe o que está passando. Os nossos olhos só vão até as paredes. O olhar de Deus corre toda a terra. E aonde o olhar de Deus correu, o cuidado de Deus também vai estar ali. Então a gente precisa. E eu comecei falando que você precisa ensinar seus filhos, mas eu estou aqui para ensinar a você, tá certo? Porque dias difíceis acontecem. Eu passei uma semana difícil, acabei de falar agora aí com a diretora, mas é muito bom ter Jesus. Eu tinha marcado um exame para minha esposa, que a previsão era dia 13. Quando foi na sexta-feira, eu digo: deu uma ligadinha. Aí ela deu uma ligadinha, a mulher disse: só se vier agora para Natal. Mas olha, peguei o carro, já foi, fizemos 2. É muito bom ter Jesus, tá certo? O resultado também foi muito bom, graças a Deus, né? Então, coisas difíceis acontecem, coisas ruins acontecem na nossa vida. E o que é importante disso que eu quero falar para você é o seguinte: a gente não precisa acreditar que coisas ruins vão acontecer para ela acontecer. E olha, não um sermão pessimista, não. É porque os dias são maus. Jesus Cristo disse: não, independente da fé, de crédito, os dias são difíceis, as dificuldades estão aí, né? E coisas difíceis, dirige na estrada para você ver os livramentos, vez por outra, olha, Leila, a gente quase é um doido que vem, o cara vem na contramão, bota por cima, não tá nem... Em tempo da gente conseguir bater naquela pessoa também, coisas difíceis acontecem. Agora, para que as coisas boas aconteçam, quer dizer, você não precisa acreditar para que coisas ruins aconteçam, mas precisa acreditar para que essas coisas sejam consertadas. Entendeu? Porque o maligno reina nesse mundo. Quem disse isso foi Deus, foi Jesus Cristo. Disse: o mundo jaz no maligno. O inimigo está aí. Ele veio para 3 coisas que é terrível: roubar, matar e destruir. E a gente tem Jesus, que ele veio para que tenha vida nele. Vida, proteção, abundância, saúde, cuidado. Todas essas coisas que nos garante, que nos protege, que nos levanta, que nos sustenta, mas precisamos crer. O texto que iniciamos diz: se você ouvir é crendo. Quando você admira um artista muito famoso, um político muito famoso, que eu não recomendo admirar, mas se você admira, quando aquela pessoa que você admira fala, você presta atenção porque você toma aquilo por verdade. Então eu estou falando aqui em nome de Deus. E falando a respeito da palavra de Deus, para você tomar isso por verdade. Então, para se estragar, eu gosto de palavras simples, até o Ziad disse: é interessante, você passa verdades profundas com palavras simples.
um exemplo de coisas difíceis para desmantelar o negócio, como se diz aqui no Nordeste, é fácil. Eu vou dar um exemplo. Para você engordar é fácil. Agora para emagrecer. Né? Para você conquistar alguém é difícil. Mas para perder é fácil. Então, tem coisas que exigem esforço para recuperar, para resgatar. Para você enriquecer é difícil. Mas para perder é fácil. Né? A saúde, para a gente manter a saúde é difícil. Você tem que manter um padrão de alimento correto, você tem que ter um padrão de exercício. Mas para estragar a saúde é fácil. Então, tudo que for de bom para a sua vida requer um esforço, querido. Por quê? Porque o mal por si só ele já está aí galopando na terra. Mas eu vim ensinar nessa tarde para você que tem defesa, tem solução, tem cura, tem restauração. E se você basta pelo menos crer. E quem faz essas coisas? Deus. Deus. Tá certo? Deus. E se você tiver a capacidade de acreditar, você tem a capacidade de receber. Eu acho que essa frase é importante. Se eu conseguir acreditar, eu vou conseguir receber. Se eu estivesse aqui falando em nome de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, eu não vi nenhum resultado das obras dele depois que ele morreu, mas eu estou falando em nome de um Deus vivo. Se você conseguir acreditar naquilo que Deus falou na palavra dele, que está aqui, que está aí na sua vida, que está aqui sendo pregada no seu coração, se você conseguir acreditar, você consegue receber da parte de Deus. Tá certo? Tem um texto em Filipenses, capítulo 4, diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E crer é fácil? Não. Senão eu não ia passar horas e horas como eu passei. Quando eu venho para cá no sábado, a gente estava falando agora com a diretora, e ela falando do zelo de trabalhar numa emissora de comunicação. E eu entendo porque, pronto, ontem era sábado. Ontem, 2 para 3 horas da manhã, eu estava escrevendo esse sermão. Então, eu entendo que isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida, tá certo? E por que é que eu acho isso é importante? Porque a gente está vivendo um tempo esquisito, mal assombrado, como a gente diz aí na minha geração aqui no Nordeste. Um tempo que os adultos estão perdendo a capacidade de acreditar. São adultos lógicos. E eu quero lhe dizer uma coisa, querida, a fé não é burra, não. Eu tenho graduação, pós-graduação, especialização, tenho um mestrado, tenho um doutorado. Então, a fé não é burra, não. Tá certo? A fé não é burra. A fé, inclusive, é lógica. Eu consigo acreditar, apesar dos conhecimentos que tenho a respeito das coisas da terra. A gente consegue associar essas coisas. Mas hoje, entendeu? Pelas ideologias políticas, estão tirando Deus da sua história, estão tirando Jesus da sua história e deixando você lógico e induzindo você a não crer. E quando você não crê, você não tem defesa nem para você e o que você vai ensinar aos seus filhos. Tem um trechozinho, eu leio de tudo. Eu leio de tudo. Essa semana eu estacionei o carro na frente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Minha filha perguntou, eu disse, aqui é assim, assim. E a pessoa que estava na porta foi lá perguntar. E disse, o senhor conhece? Eu disse, com 18 anos eu já dava palestra, minha filha, aí. Com 18 anos eu já conhecia toda a literatura de Allan Kardec. Então eu gosto de conhecer e ler as coisas. Só que depois eu me converti ao Evangelho e segui minha vida, já tem 30 anos aí, mas eu gosto de aprender a respeito das coisas. Eu sou de uma geração que aprendi as coisas boas. Hoje, a mídia, os partidos políticos, as ideologias partidárias querem arrancar Deus. Se arranca o acreditar de Deus da sua vida, consequentemente, se você não consegue mais acreditar, você perde a capacidade de receber. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, se você não crê, você perde a capacidade de receber a bênção, perde a capacidade de se proteger por si só. Tem muitos textos da Bíblia, uns confiam em carro, outro cavalo, eu farei menção do Senhor. Quando eu falei de carro, eu estou velho e a minha visão só Jesus na causa, eu não vejo os quebra-mola direito, mas toda a vida que tem um risco na frente, Deus diz, tira o pé do acelerador e a caminhonete, aí tá lá o negócio na frente. Tá certo?
porque Deus é escudo e fortaleza, socorro bem presente, inclusive na angústia. Mas a geração dos pseudos intelectuais, a gente tá essa geração dos influencers, né? Os influencers, os PhD triplo da vida, que são doutores de tudo, e estamos vivendo a geração dos especialistas, e esses especialistas encontram a solução para tudo, retirando Deus do centro do seu universo, da sua vida, do seu coração. Fica arrancando a semente, ele fica semeando negatividade e, por consequência, você deixa de ensinar isso à sua família, você deixa de ensinar isso no seu casamento, de praticar isso no seu casamento. Eu não prego religião, não. Eu prego a palavra de Deus para a sua vida. E aí é que está a diferença. Por que a vida de fulano é tão abençoada? São as sementes que essa pessoa carrega no seu coração. A diferença, eu estou falando aqui para uma multidão de pessoas na rádio, através da zona da rádio, nos aplicativos, e existem pessoas de diferentes estados, lugares e situações, e alguns recebem isso e são abençoados, e outras têm dificuldade de receber. Por quê? Por conta das coisas que foram semeadas em seu coração. Na sua infância, na sua luta, aprenderam a não crer, tem dificuldade, e se não cremos, como vamos receber? Tá certo? E o inimigo, ele é o rei da dúvida. Pode olhar todos os textos da Bíblia, o inimigo é tão rei da dúvida, que ele chegou para Jesus e disse, se tu fores o Filho de Deus, Jesus disse, você está doido? Não, Jesus não disse isso, mas se eu fosse Jesus, eu tinha dito, você está o quê, meu filho? Você está igual aquele cara do TikTok, você está beleléu, meu filho está, o que é que você tem? Se tu fores o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Então, o inimigo é o rei da dúvida, e ele vai colocando dúvida nessa geração para que você não tenha a certeza. Porque tem situações, querido, que a gente olha para as paredes e não sabe aonde recorrer. E quando se tem fé, a fé transcende telha, parede, continente. Eu já teve situações, eu já contei aqui até recentemente, foi num simpósio. Eu tenho uma filha nos Estados Unidos, ela se perdeu numa floresta e nem telefone pegava. Ela e umas amigas dela, isso tudo adulto, inventaram um grupo de escoteiros, subiram as montanhas e se perderam. E nesse canto tinha puma, tinha urso, aquele urso marrom, pardo. Eu não sei se você já ficou perto de um urso daquele. Eu em pé, chega no peito do urso. É um bicho grande. A mão dele é muito maior que meu rosto. A mão de um urso é muito maior do que um rosto de um homem. Então é um bicho perigoso. Mas quando Deus está na vida da pessoa, não sei como é que aconteceu, apareceu um japonês lá com roupinha de safari, marronzinha e tal. Vocês estão perdidos, não caminha por ali. E depois procuraram esse japonês. Ninguém da colônia sabia. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Aonde você não pode estar, Deus cuida. Ela estava lá, mas aprendeu que tem um Deus a quem recorrer. E orar e pedir a Deus, e Deus é socorrer, ele chega mesmo, tá certo? A diferença do que estão fazendo hoje é tirando essa certeza, né? E quando a situação da adversidade vem, né? A gente diz assim, eu nunca pensei de estar numa situação dessa. Quantas vezes, esse ano mesmo, quantas vezes eu não fiquei assim? Esse ano eu já falei aqui, né? Apareceu um caroço no meu peito. Peguei e botei minhas casas para vender, menos essa da cidade aqui que a gente mora, e botei as casas para vender, comecei a arrumar os papéis, né? E não disse a ninguém. E fui para Natal fazer os exames, mas um caroço no peito. Aí lá vai, triste, mufino, e orando a Deus. Quando eu desci em Natal, parei a caminhonete, já tinha outra caminhonete de lá, do outro homem lá, e Deus disse, vai ali para orar. E era um pastor, e o pastor orou por mim. Resultado, fez os exames, tem um caroço, mas não vai matar não é câncer, é um caroço que nasceu e que Deus guardou. Até estar aqui podia ser até uma coisa mal. Orei a Deus, Deus transforma. Deus transforma. Aquele Deus transformou água em vinho, ele transforma qualquer... O Deus que dá ordem à água para se juntar e o cara andar por cima, e você imagina a situação da sua vida. Disseram assim, quem é esse que até o mal obedece? Todas as coisas têm que ouvir a voz de Deus. E quando Deus quer, nada pode impedir, querido. Então, você precisa voltar a acreditar. Eu não quero saber se você é espírita, eu não quero saber se você é católico, ou se você professa a fé que eu professo, é cristão evangélico. Eu não quero nem saber. Eu quero que você precise acreditar. Eu quero dizer que você precisa acreditar em Deus. Acreditar na palavra de Deus. Acreditar em Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
as pessoas tiraram esse conceito da vida dela, né? Mas as dificuldades podem acontecer. Isso acontece na vida dos adultos, né? E é importante você, adulto, criar seus filhos com o coração cheio dessa fé, tá certo? Você precisa semear, é uma semente, tá lá na parábola do semeador. Você precisa semear isso no coração da sua família. Tem pessoas da família de Leila, é minha esposa, ela está ouvindo o programa, e uma vez ou duas por semana vai lá na nossa casa e elas entram porque eu estou semeando fé na vida dessas pessoas e as pessoas estão vendo o resultado da vida dela, né? E o que é que o mundo semeia? Qual é a semeia? Se você não semear fé no coração dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, ou dessa pessoa que Deus colocou perto de você, o mundo vai semear mundo. Não tenha dúvida. Se você não semear o cuidado, o amor, o zelo de Deus, as providências de Deus no coração de quem você ama, o mundo vai semear as coisas do mundo no coração dessa pessoa, tá certo? E aquelas declarações, eu vou dar um exemplo. Uma mulher se separa do marido, aí quando está aborrecido com o filho, diz, você é igual o cachorro do seu pai. Você é igualzinho a seu pai, aquele a esculhamba. O homem, por sua vez, você é igual a sua mãe, aquilo não sei o que, palavras negativas que você semeia nos coraçõezinhos. Há poder nas palavras. A Bíblia diz que a língua é como o leme de um navio. Consegue traçar a direção. Então temos poder na nossa palavra, né? Declarações de falência. Não, porque as mulheres da minha família tudinho, as mulheres da nossa família tudinho morrem de câncer de mama. Está repreendido em nome de Jesus. Vai morrer não. Se tiver alguém aqui que esteja com preocupação disso, não vai morrer em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Está quebrada toda maldição de herança de família, seja lá do que for. Está repreendido em nome de Jesus. A vida. Ele veio para que... O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que você tenha a vida e a tenha em abundância, tá certo? Então, o inimigo ele vai instalando semente, palavras. E onde é que ele instala essa semente, pastor Marconi? No terreno mais rico, mais poderoso na vida do homem, que é o coração. A Bíblia diz, do coração procedem as saídas da vida. E o TikTok fala, o Instagram fala, não sei quem, não sei aonde fala, alguém lá na rua disse tal coisa e a gente vai acumulando essas coisas no nosso coração, para de acreditar, ensina isso a nossos filhos, ensina isso a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso marido, sai ensinando isso, começa a acreditar que não vale a pena nada e a gente perde a defesa e tira o direito das outras pessoas se defenderem. Quando você não ensina fé, você tira o direito do outro de aprender a crer, a conquistar, a se defender, porque a gente começa a se valer só da força do braço, e o nosso braço, querido, você pode estar entupido de dinheiro. Quando você viu falar que o dono do Santander foi um dos primeiros a morrer na pandemia? Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Os dias são difíceis, são maus, mas a gente tem um nome a recorrer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos um nome, só que a atualidade, essa sociedade, até por questões políticas, estão querendo tirar Deus. Olha aí as estratégias do muçulmano. O muçulmano, ele foi adentrando no Ocidente, inclusive nos países ocidentais, na América do Sul, na América do Norte, eles foram entrando e desacreditando aquilo que é mais sagrado para a gente, que é Jesus Cristo e Deus, eles detonando. Não precisa, é só política, não precisa acreditar nisso não. Daqui a pouco agora ele impõe, só há um Deus, que é aquele Deus que eles acreditam lá e olha aí a situação agora. Vá para a Europa para você ver como é que está a situação agora. Precisamos ter fé. E ter fé no nome de Jesus. Você precisa acreditar em Deus. Tá certo? Durante muitos anos na minha vida, até a idade adulta, eu sabia que precisava de... Eu precisava de uma resposta ao meu coração. Eu precisava de um sentido para a minha vida. E eu encontrei isso em Cristo Jesus. Quando eu comecei a acreditar. E estava desmantelado o negócio, viu? Sempre tive emprego bom,
sempre procurei ter boas relações, mas os dias são maus. E independente da situação que a gente esteja, Jesus Cristo conserta quando a gente aprende a acreditar. Então não basta você chegar e dizer, mas pastor Marconi, eu acredito. Você tem que acreditar. Não é só dizer, você tem que acreditar. Eu creio que o poder de Deus é suficiente na minha vida. Mas a situação, querido, você não tem ideia. Eu tenho 25 anos de pastor, 30 de crente e 25 de pastor. Você não tem ideia das coisas que você não teria. Primeiro, o princípio é, em Deus não há impossível. Eu me lembro um primo meu que ele pegou aquele câncer que matou o irmão o Leandro, né, irmão do Leonardo, e minha tia, ela deve estar me ouvindo, não sei se ela está na Arábia, em Dubai, ou se ela está em Brasília, e ela sabe que eu estou falando aqui, é verdade. E é um câncer que devasta em 60 dias. O pai de um médico da nossa família pegou essa doença há 60 dias, um câncer de pulmão é terrível. E a minha tia ligou e eu olhei no meu coração, não fui fazer aquele mistério, não, Deus falou no meu coração, não, tia, não vai morrer não. Eu disse, não, mas... Aí o irmão dele é da Polícia Federal, fez a pesquisa, só 5% das pessoas conseguem sobreviver e o tratamento, cada ampula é 100 mil reais. Eu digo, vamos orar pelos outros 95%, porque os 5% é dele, tá certo? Eu não tenho nem dúvida de falar olhando no seu olho, ele não morreu. Eu não quero nem saber do diagnóstico. Eu quero saber que quando Deus diz sim, é sim. E quando Deus diz não, é não. Então, independente da situação, se você conseguir acreditar, querido, você vai achar a solução para essa situação na sua vida em Cristo Jesus. Viu? Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Essas coisas são semeadas em nosso coração. Eu vou dar só um exemplo. Até as amizades. Um dia Jesus estava lá pregando, aí estava Jesus, os outros apóstolos e Pedro. Aí Jesus não sei o que, não sei o que. Jesus não fala não sei o que não, é porque eu sou abestalhado. Aí eu falo não sei o que, mas é Jesus não sei o que. Aí o pessoal escutando é Jesus, tal, aí eu vou morrer. Aí os outros ficaram tudo chocados e Pedro já foi logo defendendo. Não, Jesus, não, faça isso não. Olha, se Jesus... ele veio para isso. É o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Ele já veio sabendo de todo esse sofrimento, toda essa dor, e não desistiu. Adivinha por conta de quem? Em favor de quem? Precisa eu dizer por quem foi que Jesus morreu? Ele morreu por Deus? Foi para salvar Deus? Não. Foi por você. Tá certo? Foi por você. Então você não tem o direito de não acreditar. Então Pedro chegou e disse, não faça negócio desse, não dá certo não, basta só o senhor fazer que vai, não vai. Aí ele disse, passa para mim, aí deu uma repreensão lá, porque era o cão, jogando sementes. O cão queria jogar semente negativa no coração de Jesus, então é isso que eu estou lhe advertindo nessa tarde. O inimigo, ele fica jogando sementes para tirar a fé do seu coração. Mas está aqui o jardineiro que vai regar a semente no seu coração da parte de Deus nessa tarde, em nome de Jesus, tá certo? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, e não vos conformei com esse mundo, mas renovai o entendimento. Não importa o tanto de palavra negativa, esse menino é uma desgraça, esse menino... Primeiro, eu vou te pedir, não faça isso. Não dê uma palavra. Você está semeando errado no coração dos seus filhos. Não dê palavra desse tipo. Esse menino é um danado. Esse menino, esse troço nunca vai ser. Não dê uma palavra dessas. Filhos são bênçãos, sua família é bênção, seu pai é uma bênção, sua mulher é uma bênção, seu marido é uma bênção, né? Esposa, seu parente, seu avô. Porque só dá trabalho, eu também dou trabalho demais. Todo mundo dá trabalho, é bom, dá trabalho, senão quer para manter o outro em energia, entendeu? Igual Levi lá em casa. Levi, olha, você vê o que é um filho temente a Deus. A Lália machucou o dedinho e saiu o sangue. Levi na hora, Jesus, salva-me. Que é isso, meu filho? Ela não está correndo risco de... Mas ele já foi logo clamando a Jesus. Eu acho que Jesus ouviu, ele parou de sangrar o dedinho dela. Ensina teu filho a ter fé. Na hora do aperreio,
Ele clama por Jesus. E ele não é brincadeira, não. Levi, só o colégio dele aguenta não sei nem como. Ele bota para descer. Mas ele aprendeu com o papai e com a mamãe a ter fé. Tá certo? Não diga coisas. Não diga essas palavras. E se você recebeu muita palavra negativa e é um adulto que não consegue acreditar, a Bíblia também tem uma receita para isso. Renovando o vosso entendimento, renovando a tua mente, o teu pensamento, pelo poder do Evangelho. Isso pode ser feito, a gente pode mudar a maneira. Está em Romanos capítulo 12, versículo 12. E não vos conformei com esse mundo, com as pragas do mundo, com as maledicências do mundo, com as palavras negativas do mundo. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos. Se está ruim, você vai se transformar em péssimo? Não. Transformar é para o bem, é para melhor, é para curado, é para sarado, é para feliz, é para harmonia. Tá certo? Transformável pelo poder do Evangelho. Bote isso na... E isso é que faz a diferença. Você está entendendo? Por que fulano prospera e eu luto? A bênção está para todo mundo. Aquele texto que eu iniciei, ainda vou falar um pouquinho dele lá no final, que é em Deuteronômio 28, é para todo mundo. Deus não disse, é para o negro e não para o branco, é para o alto e não para o baixo, é para o magro e não para o gordo. Ele disse, é para todo mundo que acreditar, vou dizer... Essa palavra é tão poderosa que ele diz, a bênção vai correr atrás de você. Você é uma pessoa, você está correndo, e o cara está correndo de quê? Diz, a bênção, meu amigo, que eu não estou aguentando, ele está correndo atrás de mim. Até pensa demais, tá? Entendeu? E até teve gente uma vez, chegou e disse, pastor, para de orar que eu não estou dando conta lá no comércio, não. Eu digo, é mesmo. Fica bem puxado lá. Tá? Às vezes a bênção veio sacudida, transbordante. Eu ministro isso na sua vida, em nome de Jesus. Uma bênção sacudida e transbordante, viu? Se tiver tá aperreado, é porque tá bom demais, chega tão aperreado, não tô dando nem conta. Tá certo? Guarda isso, pastor. Consiga crer, querido. Se não pelo sacrifício de eu me instruir, estudar, perder noites escrevendo, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Não basta dizer que acredita, tem que acreditar. Se você conseguir crer, você consegue receber, né? E você é responsável por isso. Então, a Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Porque na minha vida, querido, tá lá, errar, transgredir, fazer coisa errada, tá na nossa natureza. Olha um bebê atrás de botar o dedo na tomada. Quem foi que ensinou o bebê na barriga, que ele vê aqueles 2 buraquinhos de saber dar vontade de botar? Eu sei porque eu já fui menino e dá vontade de botar os dedos nos cantos assim. Aí fura, entendeu? Corta. A gente gosta, desde bebê já gosta, está na natureza humana o transgredir, mas está na natureza de Deus consertar, restaurar, curar, sarar, tá certo? Está na natureza de Deus fazer isso na sua vida e a tua vida vai mudar nessa tarde em nome de Jesus. Então você, homem e mulher, igual o Pequeno Príncipe, você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Olha o pastor pregando Pequeno Príncipe. Hoje eu estou disparado, eu estou igual a cavalo de vaquejada. Assim, eu estou numa pilha. A diretora ficou olhando para mim e rindo. Você é responsável. Você é responsável. Ensine isso no seu lar. Tá certo? Eu estou aqui falando de religião, dentro da sua religião, dentro do que você acredita. Ensine o temor, a alegria de ser cuidado por Deus. Tem gente que não coloca, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. Mas, rapaz, eu tenho medo de confiar. Querido, o resultado positivo da tua vida está na mão de Deus. Os outros resultados estão por aí. A gente não quer esses outros resultados. E eu te aconselho, olha, tem um texto da Bíblia que diz assim, hoje eu coloco vida e morte diante de você. Já pensou o cara botar 2 caminhos e dizer, eu coloco vida e morte diante de você. Escolha a vida. Olha como é que Deus é. Ele diz, tem caminho para cá e para cá. Olha, presta atenção, vá na vida. Está na Bíblia, eu não estou inventando. Isso aqui é texto Bíblia, eu só não estou dizendo o endereço que fica enfadonho. E o que está no seu coração é que vai dirigir os seus olhos. O que você semear no coração dos seus filhos é o que vai dirigir os olhos deles. O que você semear no coração da sua família, da sua esposa, do seu pai, do seu avô, da sua avó, dos seus netos, é o que vai dirigir os olhos dele. Se você semeia uma palavra de Deus, essa pessoa vai ter nos olhos um olhar de esperança, de confiança. Tá certo?
vai ter a capacidade de acreditar. Existe diferença entre ser pobre de circunstâncias, como eu já disse aqui, né? Eu vim de uma vila de compensado. Eu me lembro até hoje como era. É diferente ser pobre de circunstância e ser pobre de atitude de fé. Eu aprendi fé quando eu era menino. A diretora está aqui do lado e ela professa a fé católica. Quando eu era menino, eu morei muito tempo perto da Igreja do Galo. A gente foi criado lá dentro. Levei muita surra lá dentro. A gente roubava bolo, fazia muita desordem lá e os freios não botavam. Mas eles deixavam a gente entrar lá. Eles gostavam, davam umas palmadas às vezes, mas... E havia uma época do ano, minha mãe dizia, vou buscar o pão. Era um pão que ela... Eu não sei como é que se chama aquele pão. O pão era benzido e botava na lata do arroz para não faltar alimento do resto do ano. Olha só que geração abençoada. Sabe quantas vezes faltou? Não faltou. Eu não tinha a regalia que eu vejo hoje. Toda criança tem 15 tipos de coisas, iogurte, não sei o quê, tanta coisinha. A minha geração, chocolate era uma coisa raríssima, né? Mas o pão de cada dia sempre teve. Por quê? Porque minha mãe tinha fé, me ensinou fé, tá certo? Eu sou do tempo que benzia até os cachorros. O dia do ano tinha que levar os animais lá, o freio metia água lá e benzia aqueles cachorros tudinho e a gente acreditava. Nem os cachorros adoeciam. Eu acho que não tinha nem vacina naquele tempo. Então a diferença, quando eu falo aqui no programa... É um homem de Deus falando em nome de Deus e a diferença está no ouvido de quem escuta. Tá certo? Se você tem que escutar. Ontem eu encontrei uma pessoa, aí Deus disse, já tinham me falado que essa pessoa estava com depressão. E eu sou um escritor, e eu trabalho dentro dessa área, assim, e tal. Eu poderia chegar com alguns argumentos, ainda mais quando eu sei a situação. Mas Deus disse, não, chegue lá, só dê um abraço e diga, você é importante. Você imagina a ruma de veneno que não tinha no coração dessa pessoa. Mas aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Não interessa o que essa pessoa estava afligido no coração. O poder de Deus é bálsamo, a palavra de Deus, o abraço de Deus. Então, em nome de Jesus, eu dei um abraço e disse, olha, você é muito importante, pronto. Não sei o resultado fisicamente, porque não fui perguntar, mas espiritualmente eu imagino que Deus abençoou essa pessoa, tá certo? A diferença está aí, tá? E o texto para você, que eu li também no começo, Filipenses, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou dizer uma coisa desse texto. Esse texto foi Paulo, aos Filipenses foi Paulo que escreveu. Ele podia ter dito assim, Deus pode todas as coisas e você nem se meta comigo. Pronto, está resolvido. Porque Deus pode todas as coisas. Mas ele não disse assim. Ele disse, eu posso, eu acredito que posso, porque tem um Deus que está me garantindo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio de uma forma que eu vou poder, eu posso o quê? Meu emprego, eu posso meu casamento, eu posso minha feira, eu posso minha saúde, eu posso meus estudos, eu posso. É difícil, no tropicão, respirando, suando frio, mas a gente vai. E por que a gente vai conseguir? Porque quem está dizendo aqui é Deus. E Deus disse que Ele me fortalece, e Ele dizendo que fortalece, a gente vai... Eu consegui, estou conseguindo, e você vai conseguir também. Quando eu estou na igreja, eu não gosto daqueles pregadores. Pegue seu irmão e sacude lá. Se eu tiver o cara me sacudir, é capaz da gente se agarrar lá dentro da igreja. Porque não é sacudir não. Mas eu gosto de dizer assim, diga para você. Eu acredito que essa situação não vai mudar. Diga para você com sua boca, seu ouvido, sua alma, seu espírito, escutando aquilo que Deus está falando para a sua vida. Eu acredito que Deus vai transformar essa situação. Minha vida vai ser abençoada. Eu quero lá saber de coisa negativa, de praga que recebeu em infância. Foi uma feiticeira, uma cigana, quando era menino, que disse, está quebrado, está repreendido, em nome de Jesus, eu estou profetizando bênção sobre sua vida. E arranja um coração, um jardim florido no seu coração para semear essa semente, viu? Quero ver essa semente essa semana virando flor no seu coração. Tá certo? Quero ver isso virar flor. Eu creio que Deus... O diabo ele não precisa da sua ajuda para as coisas. O diabo não precisa. Está na natureza do diabo provocar destruição, né?
que as coisas dêem errada. Mas Deus precisa que eu e você acreditem. Pode parecer justo, não sei se parece justo ou injusto. Eu sei que alguém morreu para que isso funcionasse. Se você acha que isso é justiça, por isso que o nome, fomos justificados, tá certo? Fomos justificados em Cristo Jesus. Alguém morreu. Então não é aquela palavra do amigo, ó, que eu falei agora há pouco. Pedro disse, não, Jesus, não é a palavra do amigo, não é isso. A boa palavra vem da boca de Deus, a palavra de resposta que você precisa. Porque quando Deus fala, a Bíblia diz, em Deus está o amém. Quando Deus diz, quero, querido, as coisas, eu não sei nem como foi. Igual o Alto da Compadecida, só sei que foi assim. A gente não sabe como... o que era tormento, aí de repente vem o alívio, vem a solução. Aquilo entra como um bálsamo na sua vida. É sobre isso que eu estou falando nessa tarde. Esse bálsamo. Se você conseguir acreditar. Se você... E eu tenho poucos minutos ainda para terminar esse sermão, tá certo? A boa palavra vem do coração de Deus. A boa palavra vem da boca de Deus. A direção do que você precisa vem da boca de Deus, tá certo? Do que você precisa da sua vida. Porque quando Ele quer, vai se cumprir. Se Deus quiser, se cumprirá, querido. E às vezes o inimigo quer, mas não vai se cumprir. Se o inimigo quiser e Deus disser não, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Nem o diabo pode tocar em você. Nem o diabo pode tocar em você. Aquele que está em Cristo. Quando o inimigo olha para alguém que está em Cristo, ele não vê você. Ele vê Cristo Jesus na sua vida. E arreda, vai de longe, vai procurar o que fazer no outro lugar, tá certo? E por consequência, todas essas coisas ruins que andam provocando inquietação, vai embora também pela presença, né, do bálsamo, do bálsamo de Gileade, ó, o perfume da rosa de Saron entrando na sua vida. Deixe o perfume de Cristo entrar no seu coração, na sua mente. Respire Cristo. Respire Cristo, volta a acreditar. Tem gente que professava fé, afastou-se, porque aborreceu-se, porque brigou não sei aonde na igreja, porque alguém xingou não sei o quê, porque alguém furou o pneu. Quem morreu por você foi Jesus Cristo e é Ele que tem solução. Diga, Jesus, eu quero reclinar minha cabeça no seu peito de novo. Eu quero andar de braço. Eu quero ouvir a tua voz. Deus está falando com você, tá certo? Se Deus quiser, o que você precisa, né? Você precisa acreditar em seu espírito. Bem, Provérbio capítulo 23, versículo 7, diz assim, porque da forma que o homem crê, assim será. Olha que coisa maravilhosa. Está assim, Provérbio capítulo 23, versículo 7. Como imagina na sua mente, no seu coração, assim ele será ou é, depende da versão. Então a gente precisa começar a crer e imaginar. E palavra negativa, deixa lá quem disse a palavra negativa para lá. Hoje é a palavra positiva para a sua vida, né? O mundo pode até dizer não, mas a palavra que vale é a de Deus, que o mundo não tem um amém, e Deus tem um amém para a sua vida, né? E se você não tiver morto, a não ser que você esteja morto, aí se for o caso de você estar morto, aí você pode desconsiderar essas coisas, né, doutora? Se a pessoa estiver morta, não precisa nem escutar, né? Mas se estiver vivo, querido, essa palavra é solução para a sua vida, viu? Se você estiver vivo, e eu creio que você vai estar muito mais vivo, viu? Às vezes ele está com um presságio, um medo por causa de um exame, um negócio. Aí a Bíblia diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não é morte. Quer que eu explique? Um caminhão, quando passa, aí a sombra passa por cima de você, e o caminhão passa da pista, e não foi a morte, foi a sombra. Por quê? Porque o escudo guardou você, viu? Não vai acontecer nada com você, não. Pode tirar esse medo do seu coração, manda esse medo de morte para bem longe, porque Jesus Cristo é vida na sua vida, tá certo? Você não desista. Não desista. Se quiser chorar, chora, porque está desesperado, porque está pesado. Se quiser chorar, agora continue chorando. Passa à frente, fé em Deus, vai conseguir, vou conseguir em nome de Jesus, vai dar certo, vou conseguir a cura, vou conseguir o médico, vou conseguir o exame, vou conseguir o processo, vou conseguir estar com um filho que está aperreado porque o filho está no presídio, esse filho vai se consertar, vai ser libertado, vai ser liberto. Em Deus não há cadeias. O hino diz assim, não há ferrolhos, né? Estou profetizando coisas de Deus para a sua vida. Aplique. Ou leia lá em Deuteronômio, tem versículo para todas as áreas da sua vida. Tem bênçãos.
E a última é assim, a bênção vai sair correndo atrás de você. Olha, quem não quer uma vida dessa, né? Continue esperando em Deus, tá certo? Você não tem o direito de deixar de acreditar e deixar de esperar. Continue esperando em Deus. Continue esperando em Deus. Em nome de Jesus, viu? Se você for capaz de acreditar, eu acho que essa é a 8ª vez que eu digo. Se você for capaz de acreditar, você é capaz de receber. Se você for capaz de acreditar, eu acho que hoje, quando você for dormir, vai ficar escutando essa minha voz grossa. Uma pessoa chegou aí, um conselheiro disse: o senhor é um coach, devia falar com mais suavidade. Meu filho, eu sou um bicho bruto, assim, eu sou um servo de Deus, tipo um João Batista. Mas sou cheio do Espírito Santo de Deus. Se você acreditar nisso que eu estou te falando, pode ter certeza, a tua vida vai florescer, viu? Em nome de Jesus. Tenho visto isso acontecer, né? Algo de Deus vai acontecer na sua vida. Se você não tem o direito de se sentir derrotado, viu? Porque, como eu disse, alguém já deu a vida por você, tá certo? Para você vencer. Sua vitória não começou agora nesse programa, não. A sua vitória começou na cruz do Calvário. Eu estou só anunciando. Eu estou só te fazendo lembrar que tua vitória foi conquistada. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras você foi sarado. Ele não diz, iria ser ou será, foi. Todo tempo que você ouvir essa voz, estou sarado em nome de Jesus. Estou com a alma arrasada, estou sarado em nome de Jesus. Estou com depressão, estou sarado em nome de Jesus. Estou com a enfermidade, estou sarado em nome de Jesus. Minha finança está um estrago, está sarado em nome de Jesus. Todas as áreas necessárias da intervenção de Deus. Se você acreditar, você tem capacidade de receber, tá certo? E aí a gente quer a gente quer coisas difíceis, né? A gente quer... Eu estava escrevendo uns artigos aí, mas por LinkedIn. E os grandes planejamentos têm que caber em 3 parágrafos. Tudo que for complicado demais não é eficiente. Eu vou dar um exemplo. Moisés chegou, aí a multidão pega, não pega. E eu contando as coisas, meu evangelho eu acho que é diferente de todo mundo. Na minha versão da Bíblia era assim. Lá vinha aquele povo na carreira maior do mundo, todo mundo desembalado, lá vai, faraó atrás, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. E quando chega na frente, aí tá um mar. Aí Moisés, ai meu Deus. Ai meu Deus, né? Aquele amigo de Deus. A Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Ai meu Deus, o que é que eu faço agora? E lá vai, e o povo, vamos pegar Moisés lá, e todo mundo começou aquele aperreio, e aí o faraó, vamos pegar, e o povo, vamos correr para onde? O faraó e o mar. Aí Moisés foi lá para Deus, começou a chorar, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus disse, o que é que você tem na mão? Ele disse, eu tenho na mão aqui só esse cajado, depois use. Olha que receita de simplicidade. Deus não podia dizer, eis que daqui do monte eu vou soltar um raio, um trovão, a montanha vai cair, vai abrir o mar vermelho, porque a montanha vai cair, e o povo vai andar por cima da montanha. E não. O que é que você tem na mão? Um cajado, depois use. Então, essa palavra que eu estou dando para você nessa tarde é isso. O que é que você tem? Eu tenho essa palavra que você está dizendo. Pois use. Tudo é possível ao que crê. Tá certo? Tudo é possível ao que crê. Eu acho que tem 5 minutos para terminar. Para você que entrou depois, eu estou falando sobre Deuteronômio capítulo 28. Tá certo? Das promessas de bênção. Se ouvir atentamente. Então, a questão, aquele negócio, a parte de Deus ele já fez. Olha, se você, eu só preciso ouvir e crer. E a parte do milagre, você sabe fazer milagre? Mal a gente sabe fazer um omelete, imagina um milagre, né? Então, a parte de Deus, Deus faz. Por quê? Porque Ele é quem... Por que é que Deus traz cura para a sua vida? Você sabe por que Deus lhe cura? Porque você foi feito por Ele. Então, quando Ele fez cada molécula, cada célula, cada parte, cada nervo, cada tendão do seu corpo, a Bíblia diz que Ele fez perfeito. Fez tudo perfeito. E o que é que a gente fez na vida? A gente estraga. A gente toma sorvete. Ontem eu tomei um pote desse tamanho. A gente come carne com gordura. Hoje mesmo eu comi pirão. A gente fica nervoso. E eu fumei. A gente é especialista em estragar. Aí estraga. Mas aquele que faz é aquele que sabe consertar. Você já viu aquele negócio da autorizada não é mais cara? Por quê? Porque o cara que fez a autorizada é o cara que fez. Ele sabe consertar. Sabe quem sabe consertar a sua vida? Deus. E o que é que eu tenho que fazer, pastor Marconi? Vou dizer de novo. Você precisa acreditar. Depende. Se ouvir atentamente. Então a parte de Deus está feita. Você precisa da sua parte. Ele já declarou que...
o que é que vai acontecer na sua vida. E tem mais uma coisa. A gente agrada o barbeiro, que é para o cabelo sair legal. A mulher agrada a manicure, que é para a unha saber. A gente agrada o vigia. A gente agrada o homem do restaurante, do bar. A gente agrada o cara do Uber, do carro, do taxista, do mototaxista. A gente agrada todo mundo e não quer agradar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que sem fé, está em Hebreus. Deixa eu ver, Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Quero. Então eu vou acreditar que olha que coisa esquisita. Você agrada a Deus quando acredita que é abençoado. Olha, é Deus que vai ser abençoado, quem vai ser abençoado é você. E quando você acredita que o poder de Deus vai ser manifesto na sua vida, você está agradando a Deus. E quando eu não acredito, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se disser a você, desista, você não vai conseguir. Eu já disse aqui, o diabo é pai da mentira. E Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a verdade. E o diabo é o derrotado, né, nesse caso. É o pai da mentira. Sabe aquela pessoa que só tem mentira? Olha, eu sei que tem muitas pessoas aqui acenando as mãozinhas. Primeiro, eu sou velho, não enxergo direito. E eu não conseguiria ler seu nome. Mas eu estou falando o nome de quem aqui escreveu a tua história. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida também. Viu? Se eu não responder é porque eu tô no estúdio ao vivo aqui na rádio. E essas letrinhas pequenininhas eu não vejo bem. Mas Deus não vê só a letrinha. Deus vê você, sua situação, sua casa, sua família. E Ele é aquele que vai te abençoar. Não só pode, mas vai te abençoar. Diga, meu querido. Tá na paz. Então, o seu coração e o seu olho tem que estar nessa palavra que eu estou dizendo a você, né? Tem uma palavra, eu me lembro uma vez ali naquele viaduto de Igapó, um homem, era um bar, e eu tinha até um Celta na época, eu parei o carro, Deus disse, vai lá. Aqueles homens que vendem naquele barzinho que tem a prateleira de concreto, e ele botando aquelas doses de cachaça, ele botava a dose... E eu parei, não sei porquê, desci lá, fui lá, eu disse, me dê sua mão. Eu já fiz isso milhões de vezes, eu não conto nem às vezes. Ele deu, eu digo, você vai repetir comigo. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Esse homem começou a chorar. Apertei a mão dele, apertei de novo e fui-me embora. Eu tenho certeza que o bálsamo refrigera a certeza. Como é que Deus, uma pessoa que está vendendo cachaça... Lá no coisa, Deus não quer saber onde é que você está, se está vendendo cachaça, se está debaixo do... seja lá onde tiver. A gente não pode se esconder, a Bíblia diz que você pode se esconder debaixo da cama. É até engraçado isso. Se você se esconder debaixo da cama, em cima das estrelas, na montanha, debaixo do oceano, Deus está lá. Tá certo? Ele vê, ele te acompanha. E junto com o olhar dele vem o cuidado e tudo que você está precisando, tá certo? O meu Deus suprirá, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, tá certo? E quando eu falei do cajado de Moisés, quer um negócio mais exagerado, já que eu falei em montanha, Jesus falou disso, olha, se você falar com a montanha, Jesus não disse que você tinha que medir, olha, meça a montanha para ver se dá certo. Ele disse que você falasse a montanha. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para essa montanha, salte daqui para lá, e ela vai saltar. Então, tem montanhas na nossa vida, não interessa se as pessoas não estão acreditando, se não compreendem, se teve palavra negativa, se teve maldição, não interessa. Interessa essa palavra poderosa de Deus entrando na sua vida. Você vai falar, ah, pastor, mas eu vou ficar parecendo um doido. Tem um homem que se chama o Filho de Deus, Jesus Cristo. Um dia ele falou com a árvore. Ele olhou para a figueira e falou com a figueira. Aí a gente não pode falar com o problema da gente? Pode sim. Você vai dizer, Deus é suficiente. Deus vai chegar na minha casa, na minha família, isso vai mudar, vou ser curado, vai ser sarado, vai conseguir harmonizar a situação, vai haver paz, vai haver prosperidade da parte de Deus, em nome de Jesus. Tá certo? A gente não precisa entender. Deus não mandou medir a montanha. Ele disse, pode falar. Fala aí que deixa comigo que... Tá certo? E ele falou, né? E vou finalizar com o versículo 28, né? Deuteronômio 28, 2. Aquele texto que eu iniciei. E minha Bíblia fechou aqui bem na hora do 28.
Diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Só que aqui vai 12, 13, 14, até o versículo 14, são bênçãos multiplicadas sobre sua vida. Mas eu quero parar hoje, esse sermão de hoje, nesse versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor. Você não está ouvindo aqui a voz do pastor Marcondes, você está ouvindo a voz do homem de Deus, que trouxe a palavra de Deus para a sua vida. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos, é meia bênção, é um quarto de bênção, é uma bênção, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu não sei quem corre da bênção não, mas se você correr, a bênção vai te pegar. Programa Dias Melhores, com seu amigo o pastor José Marcondes. Hoje eu estava uma metralhadora. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está agindo com grande poder e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Grande abraço, domingo vamos estar aqui em nome de Jesus, programa Dias Melhores, na nossa 89 FM. Muito boa tarde, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Agora a parte que eu digo a Leilson, eu digo, Leilson, tinha tantas pessoas. Aí ele disse, é bom. Mantenha lá.